esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Graça e paz, queridos e amados irmãos, Pastor Robson Vasconcelos, aqui no nosso Instagram, no nosso culto de oração, de estudo da Palavra de Deus. Nós somos a Congregação Batista ali no Jardim Gá, congregação da Primeira Igreja Batista no IP, igreja do pastor Jonas Azevedo ali, né? Nós vamos estar orando daqui a pouquinho pela nossa igreja sede e vamos estar buscando ao Senhor, né? Se você que já entrou, você que vai estar entrando, pode também estar deixando o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você. E hoje, queridos, estamos na 4ª semana de estudo bíblico com o tema principal, Ídolos do Coração. Nós já falamos, né, o primeiro estudo nós falamos sobre o coração corrompido. O segundo estudo da 2ª semana nós falamos de fato sobre os ídolos do coração, quais são esses ídolos, o que ele causa no coração, né, das pessoas aonde ele está e como esses ídolos podem ser destituídos. Semana passada nós falamos no nosso terceiro estudo sobre egocentrismo. E hoje, amados, na 4ª semana de estudo bíblico, né, nós vamos estar falando sobre narcisismo. O que é narcisismo? Nós vamos orar nesta hora, vamos agradecer ao Senhor, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Quero apresentar ao Senhor Deus a nossa congregação Batista no Jardim Gá, ali em Lusiânia, Senhor. Congregação da Primeira Igreja Batista no IP, igreja presidida pelo pastor Jonas Azevedo. Pedimos a tua bênção sobre a igreja sede, pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Jonas, a vida da sua esposa, a irmã Jaciara, toda a sua igreja, toda a diretoria. Abençoamos, ó Deus, aqueles irmãos. É uma igreja missionária, Deus, que tem nos abençoado ali como congregação, tem estado conosco em oração, em contribuição e em presença também. Abençoamos também aos irmãos da congregação, que estão ali sempre conosco, Senhor, participando do trabalho. Irmão Berlindo, irmã Elaine, ó Deus, o Reinaldo, a Suelma. Senhor Deus, abençoamos em nome de Jesus Cristo a irmã Terezinha, Tiago, Larissa. Queremos abençoar, Pai, em nome do Senhor, a Angelúcia, Pai, a todos que congregam ali conosco, Senhor, e também da igreja sede. Queremos abençoar, Pai, a igreja da qual eu sou membro, Primeira Igreja Batista no Valparaíso, igreja presidida pelo pastor Luiz Cláudio Peçanha. Pai, abençoamos o teu filho como pastor da igreja do Valparaíso, abençoamos o teu filho como pastor presidente da Convenção Batista do Planalto Central, Senhor. Que o Senhor abençoe teu filho, abençoe, ó Deus, essa convenção que tem expandido o Evangelho em Brasília e no entorno de Brasília. Abençoa-nos hoje, Pai. Abençoa este culto, abençoa esse momento de oração, abençoa o estudo que nós vamos estar fazendo aqui. Pai, que este estudo chegue ao coração de todos aqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, vamos ler a palavra de Deus nesta hora no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9.
é o texto que nós vamos usar nesta noite como base para o nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orou desta forma, dizendo assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto o ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Louvado seja o Senhor. Então esse texto, amados, nós vamos estar utilizando como texto principal do nosso estudo de hoje, né, que é sobre o coração narcisista. O que é o coração narcisista? Nós vamos antes estar louvando ao Senhor com um cântico, falando justamente que o nosso coração deve ser do Senhor. Ouça essa canção, peça ao Espírito Santo de Deus para estar falando ao seu coração e ministrando em nome de Jesus.
pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh, como eu te amo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Glória a Deus, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o nosso coração, de fato, seja um coração para adorar ao Senhor. Que o nosso coração seja um coração entronizado. Que seja um coração totalmente transformado pelo Senhor. Eu quero ler aqui, amados, Salmos 139, versículos 23 e 24. Estamos aqui na nossa quarta semana falando sobre ídolos do coração. E, amados, não adianta nada estarmos aqui falando, né, se nós mesmos, eu inclusive, não fazer como fez o salmista no Salmo 139, versículos 23 e 24. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, o salmista, ele sabia que o coração é enganoso. Nós estamos vivendo num momento onde ouvimos muito falar: acredite no seu coração, confie no seu coração, né? Siga o seu coração. E nós sabemos, irmãos, o que é que a Bíblia fala sobre o coração. Há famílias que estão sendo destruídas por esses pensamentos. Há lares que estão sendo destruídos por esses pensamentos. Porque são pensamentos conduzidos pelo coração, que, como eu já falei, né, o coração, ele diz aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente, irmãos, essa palavra é muito forte, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. O nosso coração é enganoso, e por ele ser enganoso, é que o Senhor me direcionou para nós estarmos nessas quartas-feiras trabalhando sobre os ídolos do coração. Porque, irmãos, os ídolos do coração são de fato aquelas coisas que nós menos imaginamos que seja, que nós menos percebemos que seja. Então já falamos no nosso primeiro estudo sobre o coração corrompido. O nosso coração é um coração corrompido. Nós precisamos estar atentos constantemente ao nosso coração. Na segunda semana nós falamos precisamente sobre ídolos do coração. Quais são esses ídolos, né? O que é que ele pode proporcionar? Semana passada nós falamos sobre o egocentrismo. O que ele causa, principalmente na vida em comunidade. Quantos ministérios, quantas igrejas estão sendo divididas, estão sendo destruídas pelas pessoas, sejam elas membros, sejam elas líderes, terem um coração egocêntrico, por pensar somente em si, não pensar nos outros. Nós citamos aqui até um livro, né? 25 segredos para a crise de comunhão. E esses 25 segredos são justamente os 25 versículos que há na Bíblia que fala sobre uns aos outros. E hoje, amados, nós queremos falar, nessa quarta semana, sobre outro ídolo, né? E dentre esses ídolos, é um dos mais perigosos. Sabe qual é, irmãos? Somos nós mesmos. E o culto ao eu, revelando assim o conceito de narcisismo. Mas, pastor, o que é narcisismo? O narcisismo, irmãos, é o amor de um indivíduo, é um amor
de um indivíduo, e às vezes esse amor é um amor exacerbado. É um amor exacerbado por si próprio, né? Pela sua própria imagem. É uma referência a você próprio. Então é um ídolo isso. Pessoas que se auto-idolatram. Pessoas que amam a si mesmo de uma forma exacerbada. Então podemos dizer, irmãos, que o conceito oriundo é um conceito oriundo da psicanálise e define a pessoa que admira exageradamente sua própria imagem e nutre uma admiração excessiva por si mesma. Você pode perguntar, mas pastor, então eu não posso me amar? Né? Eu não posso ter uma boa imagem de mim mesmo? Pode sim, deve. Eu costumo dizer sempre, até mesmo para minha esposa, eu disse, olha filha, se eu mesmo não me valorizar, nem você que é minha esposa vai me valorizar. Mas isso é uma visão normal. Mas o egocentrismo, ele não tem mais nada, não tem mais ninguém. Não tem filhos, não tem esposa, não tem cônjuge. O foco do narcisista é ele mesmo. Isso é um ídolo do coração, que precisa, né, ser arrancado. Porque o nosso coração, que nós estamos falando aqui já nessas 4 semanas, é que o nosso coração, ele tem um trono. E nesse trono, queridos, quem deve estar entronizado nesse trono é o Senhor Jesus. E a palavra narcisismo deriva de um nome chamado Narciso, né, que segundo a mitologia grega era um belo jovem, né, que despertou o amor, né, e a admiração da ninfa Eco, né, um outro personagem da mitologia grega. Porém, Narciso, ele é indiferente a esse amor da ninfa. E por ele ter sido indiferente a esse amor, ele foi condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água. E Narciso acabou cometendo suicídio por afogamento. E segundo a mitologia, né, o que acontece? Posteriormente, a mãe terrena o converteu em uma flor, né? A flor chamada Narciso. Então, amados, frequentemente, o que é que acontece? Os indivíduos narcisistas são considerados pessoas fechadas, pessoas egocêntricas, pessoas solitárias. Uma revista chamada Ultimato, de abril de 2016, na página 42 e 43, ela apresenta uma entrevista com um pensador cristão chamado James Houston. E ele fala, né, da necessidade de uma reforma relacional. Nós falamos semana passada justamente sobre o egocêntrico e hoje sobre o narcisista. E esse pensador cristão, ele fala sobre a necessidade de uma reforma relacional. E hoje, como batistas, nós estamos tentando trazer de volta a igreja relacional, né? A igreja multiplicadora, a igreja dos PGMs. E é importante entendermos isso, que esse pesquisador cristão, ele fala da necessidade dessa reforma relacional na igreja e na sociedade. Ele diz o seguinte: ser relacional significa que você cuida do próximo. Ser relacional significa que você cuida do próximo. Então é claro, irmãos, que quando ele diz isso, ele disse isso no estudo que ele fez nos anos 50, ou seja, que precisávamos de uma reforma relacional. E eu percebo que ainda hoje nós precisamos dessa reforma relacional. Deus abençoe meu pastor Jonas, pastor Luiz Cláudio Peçanha, irmã Jaciara. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado pela presença.
Então nós precisamos dessa reforma relacional. Nós não podemos ter uma igreja relacional com corações egocêntricos. Nós não podemos ter uma igreja relacional com corações narcisistas. Nós não podemos ter uma igreja relacional com ídolos no coração. Nós temos que entender que o nosso coração, devido à queda de Adão, nós recebemos, o nosso coração foi transformado em um coração corrompido. E é por isso que nós precisamos passar por um transplante de coração. O que Deus diz: vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E esse coração que o Senhor tem para nos dar é um coração transformado, é um coração trabalhado, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, onde não há lugar para os ídolos, onde não há lugar para o egocentrismo, onde não há lugar para o narcisismo. Então, irmãos, o estudo, esse quarto estudo de hoje, essa quarta mensagem, ela tem como objetivo principal alertar para o fato de que o narcisismo é um dos mais perigosos ídolos do nosso coração. Ou seja, o propósito de hoje é ajudar a nos livrarmos, a começar de mim, né, desse ídolo que tanto mal faz ao nosso coração, bem como a igreja e a sociedade que nós vivemos. Então nós precisamos tratar isso. Lucas, que nós lemos, capítulo 18, de 9 a 14, é uma parábola, né? A parábola ali daqueles dois homens orando. E queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele conta essa parábola para chamar a reflexão aqueles que confiavam em si mesmos. Como aquele homem: eu sou dizimista, eu oro, jejuo 2 vezes por semana, e por aí vai, eu não sou igual a esse aí, ó. E aí o Senhor pergunta: qual dos dois desceu justificado? Porque esse egocêntrico, né, se achando o melhor, se achando, como diz, o bambambam, o último biscoito do pacote, né? Eu faço. Enquanto o outro, a Bíblia diz que de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ficou, onde ele não se sentia nem com condições de olhar para o alto, né? Por ele se achar tão pequeno, por ele se achar tão pecador. Então, queridos, essa parábola é para a gente refletir justamente isso. A parábola é a história desses dois homens que vão ao templo para orar. Um era extremamente religioso, né? E o outro apenas um coletor de impostos. O religioso, ele orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Se vangloriando, se orgulhando, né, dos seus feitos. Enquanto isso, né, o outro ele nem sequer levantava a sua cabeça, reconhecendo o seu estado de miséria, seu estado de pecado, seu estado de pequenez diante do Senhor. E durante o seu ministério terreno, irmãos, o Senhor Jesus, ele condenou de uma forma categórica a hipocrisia, ele condenou de uma forma veemente a incredulidade dos religiosos da sua época. Chegou a descrevê-los como devedores falidos, incapazes de quitar as suas dívidas para com Deus. Lucas fala mais ou menos sobre isso. Queria ler com os irmãos. Lucas 7, versículos 40. Ele diz assim em diante: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 12 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face.
Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Jesus os comparou, irmãos, a convidados brigando pelos melhores lugares. Nós podemos ver isso em Lucas, capítulos 14, do versículos 7 ao 14. Também os comparou a filhos orgulhosos, de sua postura obediente, não alheios à necessidade do próximo. Ou seja, eram pessoas totalmente voltadas para si mesmo, pessoas narcisistas. Então nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que o narcisismo engana a respeito de si mesmo. Quem é narcisista, ele está vivendo uma vida de engano a si próprio. Tem pessoas que são assim, irmãos. Eles sempre se vangloriam, sempre se acham os melhores. Eu costumo observar os nordestinos, por exemplo, né? Eu sou nordestino, graças a Deus, com muito orgulho. Os nordestinos, eles fazem piada das suas próprias misérias. Eles fazem piada das suas próprias desgraças. Da fome, do desemprego, né? Dos trejeitos. É raro, né? Você vê um nordestino, ele se engrandecendo. Mas há pessoas, irmãos, que ele só conta de si grandeza. Ele é o melhor pai, ele é o melhor empresário, ele é o melhor motorista, ele é o melhor tocador, ele é o melhor que prega, ele é o melhor em tudo. Então, o primeiro grande problema do narcisista é que ele se engana a respeito de si mesmo. Então, o narcisismo é uma postura enganosa a respeito de nós mesmos. Lembra do texto que nós lemos no início, Jeremias 17? Enganoso é o coração. Então, por vezes, irmãos, acreditamos que somos aceitos por Deus em função do que fazemos ou deixamos de fazer. A pessoa que é muito religiosa, né? Por isso que o Senhor Jesus disse que ele não está à procura de religiosos, mas ele está à procura de adoradores. O religioso, ele acha que pelo que ele faz, ele é melhor. O orgulho é pecado, irmãos. Se eu me acho mais santo do que o irmão, eu estou em pecado de orgulho. Se eu acho que porque eu não corto o meu cabelo, e por isso eu sou santo, e o irmão que corta, a irmã que corta é pecadora, e por isso eu sou melhor, eu estou me enganando a mim mesmo. Então, na parábola, irmãos, nós vemos isso. Na parábola do fariseu, ele enumera os seus feitos. Eu sou dizimista, eu jejuo, eu não sou igual a ele. Né? O narcisista, ele dizia que jejuava 2 vezes por semana. Embora os judeus devessem jejuar apenas 1 vez por ano. Está lá em Levíticos, capítulo 18, 16, 29. O judeu, ele tinha que jejuar apenas 1 vez por ano. Mas aquele camarada, ele se achava tanto que ele jejuava 2 vezes por semana. E além disso, ele dava dízimo de tudo. De tudo que ele adquiria. Até das hortaliças. Até mesmo das ervas do jardim. Entretanto, irmãos, a sua prática religiosa acabou desvirtuando a visão de si mesmo. O narcisista é assim, ele tem uma visão enganosa de si. Pensa somente nele mesmo, nunca pensa no outro. O narcisista, ele é egoísta, por definição, pois se vê sempre melhor do que as outras pessoas. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho reto, algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Temos que fazer isso todos os dias, irmãos. O religioso da parábola, em sua oração, ele não faz uma confissão de pecados. Ele não diz, ó Senhor, ele não faz igual a Paulo, que de todos os pecadores ele se achava o mais miserável. Paulo, ele se via como o mais miserável de todos os pecadores.
Já aquele homem, em nenhum momento ele disse, Pai, me perdoa porque eu sou pecador. Ele disse, não, olha, eu não sou igual aquele ali. Ó. O pecado estava na vida do outro. Em 2016, amados, um famoso personagem da política nacional, né, ele declarou, ele fez uma frase. E essa frase entrou para a história. Ele disse, nesse país nunca teve uma viva alma mais honesta do que eu. Eu acho que alguém já deve ter lembrado quem foi esse político que disse isso em 2016. Ele disse que em todo mundo não havia uma viva alma mais honesta do que ele. Irmãos, isto é uma afirmação típica de alguém enganado. Enganado a respeito de si mesmo. O Salmo 139, depois de discorrer sobre os grandes atributos de Deus, o salmista, como eu li, ele se humilha. Depois de ele definir quem é Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele se humilha e ele ora. Ele diz, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo recomenda, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Olha o que Paulo diz, irmãos, não seja egocêntrico. O que Paulo está querendo dizer nesse texto aqui de Romanos 12, versículo 3, é não seja egocêntrico. Diga a cada um dentre vós, né, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Seja moderado. Seja moderado a seu respeito. Eu vejo que há profissões, né? Há profissões e há situações que parece que, sei lá, parece uma maldição, né? Você já viu pedreiro como é? Pedreiro, ele chega botando defeito no trabalho do outro. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Pedreiro fez um monte de coisa errada. Já viu como é advogado? Não todos. Né? Eu sou melhor. Ah, rapaz, se fosse a sua causa, já teria sido ganha. Ah, se fosse eu, o juiz já tinha liberado. Esse advogado aí que você arranjou é calça curta. Você já viu tocador de guitarra, de violão, como é que é? Sempre quando ele pega o violão que o outro usou, pô, rapaz, tá desafinado. Né? Sempre se achando, não são todos, tá? Não são todos, pelo amor de Deus. Alguns. Eu acho que dos que estão nos ouvindo aqui, ninguém é assim. Glória a Deus por isso. Mas Paulo, ele diz, não pense sobre você, a seu respeito, né, mais do que o convém. Pense de forma moderada. Então, amados, a pessoa narcisista, ele é o melhor de todos. Ele é o melhor naquilo que ele faz. Ele é o melhor motorista, ele é o melhor cantor, ele é o melhor tocador, ele é o melhor pastor, ele é o melhor pregador, ele. E depois ele. Temos que ter cuidado, irmãos, com o coração narcisista. Segunda coisa sobre o narcisismo é que ele engana a respeito dos outros. Primeiro, ele se engana a respeito de si próprio. Porque ele é o melhor do que todos, né? Ele é o bambambam. E o segundo problema do narcisista é que ele se engana a respeito do outro, irmãos. O narcisismo é uma postura típica de uma pessoa enganada quanto ao outro. Na parábola contada por Jesus, o fariseu, ele estava enganado quanto ao publicano. Ele estava enganado, né? Ele achava que ele era o melhor. Mas Jesus perguntou, e aí, quem dos dois desceu, voltou abençoado e justificado? O que se engrandeceu, o narcisista lá, religioso, ou aquele lá que batia no seu peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, miserável. Então ele estava enganado.
Ele se engana a respeito de si, primeiro ponto, e em segundo lugar, ele se engana a respeito do outro. Ele se comparava com os outros homens e com aquele publicano. O padrão para medir o seu comportamento era a vida dos outros. Nessa avaliação, irmãos, o narcisista sempre se vê melhor do que o outro. Para ele, o outro não tem nenhum valor. O narcisista só tem amor a si próprio. Vê a necessidade do outro, mas finge que não tem nada a ver com ela. Ah, como um narcisista causa problema onde ele está. Ele causa picuinha, ele causa fofoca, ele causa divisão, ele causa demissão, ele quebra ministérios. Pessoas que tomam o ministério do outro é narcisista. Pessoas que levantam fofoca no trabalho para ocupar o lugar do outro é um narcisista. Cava pênalti para derrubar os outros. Só sobe nas costas dos outros. É um narcisista. Ele não sobe por méritos próprios. Ele não sobe porque de fato ele é bom. Mas ele sobe porque ele prejudica os outros. Infelizmente, irmãos, isso tem no nosso meio. Mas o Senhor hoje, através do Espírito Santo, está falando nos nossos corações. E vamos fazer como o salmista falou. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum rastro, algum resquício de narcisismo e tira. Limpa meu coração, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Exortando a igreja de Filipos, irmãos, o apóstolo Paulo ele recomenda em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Aonde é que o narcisista vai viver isso, irmãos? Aonde? Aonde que ele vai entender essa palavra? Não faça nada por partidarismo. Não faça nada para se vangloriar. Ah, o que o narcisista mais gosta é disso, de se vangloriar. Viu o que eu fiz? Ó, só deu certo porque eu fiz. Ó, foi para frente por causa de mim. Ó, tudo foi por causa de mim. O narcisista fala isso. E Paulo, vou repetir a última parte assim, considerando cada um dos outros superiores a si próprio. Considerando o outro superior a mim. O narcisista não vai entender isso nunca. E nessa mesma carta, irmãos, o apóstolo, ele exorta-nos a ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que sendo Deus, resolveu não ser Deus em função de si mesmo, mas despiu-se de todas as vantagens, humilhando-se e demonstrando obediência até a morte, e morte de cruz. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós vimos, amados, que o narcisista, ele se engana a respeito de si mesmo, ele se engana a respeito do outro, e por último, amados, ele se engana a respeito de Deus. O narcisismo é uma postura de uma pessoa enganada quanto ao próprio Deus. Para o narcisista, irmãos, ele, e somente ele, é a medida de todas as coisas. O religioso orava de si para si mesmo. Sua postura é a de alguém que desconhece completamente o caráter de Deus Pai, que usa o coração como forma de obter reconhecimento público, que usa a área religiosa como forma de obter reconhecimento público, não como exercício espiritual para glorificar a Deus. Nós temos que entender, como está na palavra, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu conheci uma pessoa que quando as coisas davam certo era glória a ela.
Glória a mim, deu certo. Mas quando não dava certo, o culpado era o diabo e outra pessoa. Essa pessoa nunca reconhecia seu erro, porque ela era uma pessoa totalmente cheia de narcisismo em si. Irmãos, é interessante a reação do profeta Isaías, quando ele recebeu o seu chamado da parte de Deus para ser profeta das nações. Ele teve uma visão nítida do trono de Deus. Está lá em Isaías capítulo 6. E diante dessa visão, irmãos, e conhecedor do caráter santo de Deus, ele confessou sua situação de miserabilidade. Ele foi chamado por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Ele podia dizer, rapaz, eu estou com a bola toda, Deus me chamou. Eu sou o bambambam, mas diante de tantos, Deus chamou a mim para ser profeta. Glória! Mas o que foi que Isaías fez? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele reconhece isso, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor foi até ele com a tenaz em brasa e tocou nos lábios dele, purificando. Isaías, irmãos, ele fez como João, que ele cresça e eu diminua. João, irmãos, não teve medo de perder os seus discípulos. João não teve medo de perder os seus seguidores. Quando Jesus passou e ele viu, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. É ele, o Cordeiro de Deus, que leva o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que os seus discípulos o largaram e foi seguir Jesus. Imagina se João fosse uma pessoa totalmente narcisista. Imagina. Será que ele ia apontar para o Senhor Jesus ou ele ia apontar para si próprio? O narcisista, ele só aponta para si. Se deu certo, foi eu. Se deu errado, foi eles. Se o chefe tivesse me escolhido, a mim, não teria acontecido o que aconteceu. Se o pastor tivesse me escolhido para tal função, a situação era outra. Mas como é que pode? Como é que pode uma pessoa nova, uma pessoa inexperiente, o pastor escolher? Eu estou aqui há tanto tempo, eu estou aqui há tantos anos. O narcisista é problemático, irmãos. Ele se engana a respeito de si mesmo. Ele se engana a respeito dos outros. Ele se engana a respeito de Deus. Isaías teve a visão correta de si mesmo. E teve uma visão correta de Deus. A visão que Isaías teve de si mesmo foi, eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito num povo, eu habito junto com um povo de impuros lábios. Mas o Senhor é santo. Aleluia. Glória a Deus. É essa visão que nós devemos ter. Como igreja cristã, irmãos, somos desafiados a fazer morrer nossa natureza narcisista para dar lugar ao novo homem, a uma nova sociedade formada a partir do encontro necessário com o Senhor Jesus Cristo. Talvez nós tenhamos que acontecer conosco o que aconteceu com Jacó, o encontro com Deus em Peniel. Ele entrou ali, Jacó, enganador, usurpador, trapaceiro, mentiroso, mas saiu dali como Israel, príncipe de Deus. Ele era narcisista, mas saiu ali como um servo de Deus. Nós temos que pedir isso ao Senhor. As Escrituras nos ensinam, irmãos, que se estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós não podemos, em hipótese alguma, irmãos, aceitar. Nós temos que agir, pensar como Charles Spurgeon. Ele disse que quando ele foi batizado nas águas, ele pensou que o velho homem havia sido afogado, até ele descobrir que não. Aquele velho homem
estava tentando renascer, tentando assumir o seu lugar todos os dias, e por isso ele precisava matar aquele velho homem todos os dias. Estava vendo essa semana uma reportagem de um pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos. Uma mega igreja, irmãos, nos Estados Unidos. Uma igreja milionária, uma igreja forte, um ministério forte, milhares de pessoas, um templo suntuoso. E aquele pastor, você sabe o que ele fez? Ele pediu exoneração. Ele diz: irmãos, eu não posso mais ser pastor dessa igreja, porque o meu coração está orgulhoso. O meu coração está orgulhoso com o que entra aqui de dízimos e ofertas. O meu coração está orgulhoso pelo patrimônio que nós temos. O meu coração está orgulhoso pelo que nós fazemos. O meu coração está orgulhoso pelos missionários que nós sustentamos, pelos outros pastores que nós temos, pela igreja de luxo que nós temos, pelos jogos de som, por tudo de luxo e do mais caro que nós temos. O meu coração está orgulhoso. Então eu quero pedir perdão à igreja, quero ser disciplinado pela igreja e quero me afastar da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de uma reforma relacional, irmãos. É por isso que muitas das vezes a igreja multiplicadora em determinados lugares do país não está rompendo. É por isso que a igreja multiplicadora, que é uma igreja que deve ser uma igreja relacional, não está rompendo, porque há muitos corações narcisistas, há muitos corações egocêntricos, há muitos corações cheios de ídolos, há muitos corações que são corrompidos, mas não têm buscado de Deus a cura. Precisamos de uma reforma relacional, irmãos, que deve passar por nosso relacionamento primeiro com Deus. Essa reforma relacional, ela só vai ser transformada, só vai mudar, nós só vamos ter um coração transformado se de fato colocarmos o nosso coração na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus dê essa bênção para nós. Que isso comece a partir de cada um de nós, a começar de mim. Todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, toda vaidade, que qualquer ídolo que esteja no meu coração, no trono do meu coração, que deve estar sentado Deus, o Senhor possa ter liberdade de tirar, de arrancar. Precisamos buscar, queridos, da parte de Deus, um coração igual ao coração do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos buscar de Deus esse coração. E é isso que hoje eu desafio a você. Desafio você nesta tarde, nesta noite, a buscar do Senhor, a ter um coração totalmente quebrantado, totalmente mudado, um coração cheio da graça do Senhor, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, um coração cheio da unção, cheio da misericórdia. Vamos orar pedindo a Deus o Senhor isso. Vamos pedir isso ao Senhor nesta noite. Curve sua cabeça nesta hora. Curve a sua cabeça nesta hora. Peça ao Senhor: Senhor, trata meu coração. Se há alguma coisa no meu coração que impede de buscar o Senhor, de buscar a tua face, em nome de Jesus, trabalha no meu coração. Dê alguns segundos para o Senhor agora. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Faça como o salmista. Sonda o meu coração, Senhor. Aleluia.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Ore, abra o seu coração diante de Deus nesta noite. Peça ao Senhor nesta noite um novo coração. Um coração igual ao de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor para tirar todos os ídolos do seu coração. Peça ao Senhor para tirar todos os ídolos do seu coração. Peça ao Espírito Santo nesta noite para mostrar cada um dos ídolos que tem tomado o trono de Deus no seu coração. Peça ao Senhor nesta noite para confrontar você, para mostrar para você como de fato é o seu coração. Tem tantas pessoas que se acham boas. Nem o próprio Jesus quis ser chamado de bom. Peça ao Senhor, meu Deus, desvenda, me mostra todo o egocentrismo do meu coração. Desvenda e me mostra todo o narcisismo no meu coração. Dá-me um coração humilde, Senhor, um coração igual ao teu, um coração que confia no Senhor, um coração que eu possa amar o Senhor com toda a minha força, que eu possa amar o meu irmão, olhar para as dificuldades do meu irmão, que eu pare de olhar somente para mim, que eu pare de ter um coração ingrato, que eu pare de desejar o mundo circulando, se rendendo, se dobrando, me idolatrando, Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me em um servo. Transforma-me em um adorador genuíno. Arranca todo orgulho, toda prepotência. Tira, meu Pai. Que eu pare de me ver como o melhor de tudo. Que eu pare de me ver como o último biscoito do pacote. Que eu pare de me ver como o melhor de todo mundo. Que eu tenha um pensamento moderado ao meu respeito. E que eu comece a ver os outros, ó Deus, com os teus olhares, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por este trabalho nesta noite, por esta live. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, abençoa a nossa congregação ali no Ingá, abençoa o pastor Jonas, a irmã Jaciara, abençoa os irmãos ali da igreja, Senhor, abençoa a diretoria, abençoa os irmãos que têm colaborado com o PAN, que é o projeto, o plano de ação missionária. Meu Deus, abençoa a nossa convenção, que também tem nos ajudado. Abençoa, ó Deus, o pastor Luiz Cláudio Peçanha, meu pastor, Pibe Duval, pastor presidente ali, Pai, da convenção. Meu Deus, continua dando graça, força e misericórdia e renovação de unção ao teu filho. Abençoa minha família, abençoa minha esposa, Senhor. Abençoa todos os meus filhos. Abençoa nossas vidas. Abençoa a cidade de Lusiânia. Abençoa a cidade de Valparaíso, o estado do Goiás, Brasília. Abençoa, Pai, a nossa nação. E dai-nos um coração, Senhor, igual ao teu, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco aqui. Deus te abençoe poderosamente. Essa mensagem ela vai continuar aqui no meu Instagram e nós também vamos colocar ali no nosso canal no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. Queremos estar passando para os irmãos a nossa programação da semana. Domingo pela manhã teremos às 10 horas de domingo
a nossa escola bíblica discipuladora. Nós vamos estar falando domingo sobre a pessoa de Jesus Cristo. E à noite teremos o culto na nossa congregação presencial às 17 horas, ali na rua Lusiânia, em frente à Escola Municipal Coralina. E também ali perto do hospital, né? Perto ali do hospital de Jardim Gá. Amém? Que você possa ter sido muito abençoado, e mais uma vez eu te agradeço. Deus em Cristo te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e fortes consolações do Santo e poderoso Espírito de Deus seja com a sua vida e com toda a sua família e com todo o Israel de Deus espalhados pelos 4 cantos da terra. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Shalom, shalom, queridos, e até a nossa próxima atividade aqui online e também na nossa igreja. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado.